Olá a todos, nós estamos iniciando um outro tema que é o da paixão pelo sobrenatural. Repita comigo essa palavra, sobrenatural. Quero que você pegue as suas anotações e escreva aí já no começo a referência de Lucas capítulo 7, versículo 16, um dos textos favoritos do pastor Frank no que diz respeito a esse tema que nós estamos tratando agora. Vamos ler Lucas capítulo 7, 16 na versão A Mensagem, relatando o que acontece logo após um milagre que Jesus operou. E diz assim: todos perceberam que havia ali um santo mistério. Deus estava agindo no meio deles. Foram tomados por um temor reverente, mas não podiam conter a explosão de alegria. A versão em inglês diz que eles eram ruidosamente gratos. Não paravam de falar. Deus está de volta. Ele olhou para as necessidades do seu povo. Esse é um versículo fantástico, não é verdade? Eles perceberam que havia ali um santo mistério, que estavam em um lugar, em uma situação de mistério de Deus. E por isso eles começaram a fazer muito barulho e com muito barulho a levantarem louvores e gratidão a Deus. É interessante ainda imaginar aquelas pessoas ali naquele lugar dizendo umas para as outras: Deus está de volta, Ele está olhando para as necessidades do seu povo. Ei, você está ouvindo? Deus está de volta, Ele está olhando para as necessidades do povo dele. Há sinais, há prodígios, há maravilhas acontecendo. E queremos que você que nos ouve agora, onde você está, você diga isso também. Você possa dizer essa frase: Deus está de volta. Diga de novo: Deus está de volta. Ele está olhando para as necessidades do seu povo. E sim, Deus está agindo no meio da igreja. Estamos vivendo numa das melhores e mais fantásticas épocas do reino de Deus. E por conta disso você deve viver com grande expectativa cada dia da sua vida. Você deve viver com grande expectativa pelo agir de Deus no meio de cada situação com a qual você se deparar. Você tem em sua tela e em suas anotações a introdução para essa aula e queremos que você a leia em voz alta. Diz assim: nosso pressuposto básico como crentes apaixonados é o de que não estamos satisfeitos com o nível de resultados que estamos tendo nas nossas respostas, as respostas às nossas orações, nas curas, nos milagres e no sobrenatural. Não é do agrado do Espírito Santo pôr de lado, ignorar, com um simples dar de ombros, a evidente discrepância existente entre o que diz a teologia e o que acontece em nossa experiência, ou ainda deixar essa área da verdade fora do nosso DNA espiritual básico. Vamos parar aqui, porque quantos de nós pode dizer um grande amém para isso? Veja, é tão fácil para nós relaxarmos, afrouxarmos, descuidarmos da nossa vida de oração. Especialmente no que diz respeito àquela oração de fé fervorosa, com instância. O pastor Frank conta que isso acontece até com ele mesmo, e constantemente. Ele conta que por várias vezes ele percebe que começa a relaxar na oração, então vê que precisa se intensificar de novo. Às vezes é quando vai orar pelo enfermo no culto, ao invés de apenas dizer: olha, Deus vai te tocar de alguma forma, ou mesmo quando alguém diz para ele: olha, eu preciso de oração, preciso de um milagre. Várias vezes a tendência do pastor Frank é apenas olhar para aquela pessoa e dizer: olha, pode ser que você receba um milagre, pode ser que não, pode ser que sim, porque ele afirma não estar naquele momento com uma enorme fé para aquilo. Mas mesmo assim ele para e ora pela pessoa. E esse assunto é, de verdade, um tema que pressiona, que nos desafia enquanto cristãos, enquanto crentes. Que assunto? O do insistir no sobrenatural. O do não desistir, não abrir mão do sobrenatural. Temos que avançar com nossa fé, avançar, insistir, fazer força com o nosso espírito, investir tempo, investir a nossa vida nisso. Pastor Frank conta que quando ele estava se formando na Universidade Oral Roberts, uma das coisas que os alunos precisavam fazer antes de se formarem era de assinar um pequeno contrato, um termo com a universidade.
Não se tratava de um termo de um contrato sobre questões financeiras, mas sim um documento que tinha sido criado pela Oral Roberts, já sabendo que há pessoas que se afastam da Bíblia, que se afastam do Espírito Santo e, consequentemente, se afastam também dos dons do Espírito e se afastam da atividade sobrenatural do Espírito Santo. Por conta disso, era necessário assinar esse contrato com a universidade e havia pelo menos uns 3 tipos dele. Um para aqueles que já eram pastores, outro para aqueles que eram apenas estudantes e um outro terceiro tipo. E à época, o pastor Frank já estava pastoreando em Eugene. E ele teve de assinar um documento em que havia um trecho que dizia que ele iria, em qualquer reunião ou ajuntamento público, especialmente nos cultos da igreja, que ele iria orar pelos doentes, pelos enfermos. E o pastor Frank conta que no momento em que ele foi assinar aquele contrato, ele se deu conta de que não fazia isso, que não orava com frequência pelos enfermos e por isso, naquele momento que ele ia assinar, ele se sentiu constrangido pelo fato de que alguém precisava obrigá-lo a assinar algo que o fizesse se lembrar de orar pelos enfermos, de crer em milagres e de nas reuniões e ajuntamentos públicos também fazer isso e fazer isso sempre. Ele comenta que aquela pequena atitude que teve de tomar ali causou um enorme impacto no ministério dele, porque ele começou a perceber que não fazia isso, que precisava fazer isso e, como consequência, ao fazer, ele começou a ver as coisas mudarem ao orar pelas pessoas. Nem todos eram curados, nem todo milagre acontecia, mas mais curas e mais milagres se deram. E algo mais importante ainda, a congregação dele começou a desenvolver uma mentalidade de que precisavam crer naquilo, de que precisavam falar mais sobre aquilo, de que deveriam ter mais daquilo no meio deles. Sempre que você tiver uma oportunidade, ore por milagres, ore por curas. Ora para que as pessoas sejam tocadas por Deus, desafie a si mesmo a entrar no sobrenatural. Continuando com a nossa introdução, a palavra desejo no grego é epithumia. Ela significa uma ânsia profunda, um desejar profundo, sendo traduzida ainda como uma forte cobiça. Pode ser tanto um bom como um mau desejo, paixões, afeições, desejo, um apetite intenso, um impulso interno, um alcançar ou esticar, significando o esforço mental de esticar a si mesmo por algo, ter zelo por alguma coisa. Queremos fazer algo agora para exemplificar esse conceito. Quero que você escolha uma das suas mãos e você coloque a sua mão diante de você. Estique ela um pouquinho para frente. Você fez isso aí? Agora queremos que você estique um pouco mais sua mão e o seu braço. Agora mais uma vez, estique um pouquinho mais. Ela foi além, não foi? Agora estique mais uma vez. Foi um pouco mais além. Ok, você consegue entender então que há diferentes níveis para você esticar a sua mão, o seu braço, que há diferentes níveis de alcance, de você alcançar alguma coisa. Esses níveis de esticar, de alcançar em Deus, eles vêm da força do seu coração e da paixão que você tem por fazer isso. E com seus olhos fechados, nós queremos que você estique a sua mão o máximo que você puder. Que você fique assim, feche seus olhos, fique com a sua mão esticada. Vamos orar. Pai, nesse momento, Deus, que esse gesto que nós estamos fazendo, Senhor, seja um ato simbólico nessa hora. Ao nos esticarmos naturalmente, Senhor, como um sinal profético, que venha também um esticar, um maior alcance no espírito, no nosso espírito, em direção ao sobrenatural. Que seja esticada, que seja aumentada a nossa energia, a nossa mentalidade, o nosso tempo, Senhor. Que sejamos esticados para dentro do reino das vidas das pessoas, Pai. Mesmo isso sendo desconfortável muitas vezes, que sejamos esticados e toquemos as pessoas, Deus. Diferentes tipos de pessoas, Pai. Senhor, nós oramos por esse dom de cura e por uma paixão sobrenatural que venha sobre cada um agora que nos ouve, Senhor. Milagres, Senhor, nós declaramos milagres, ó Deus. Senhor, que cada um
que nos ouve agora, Senhor, comece a ter expectativa por milagres em suas vidas pessoais, na vida de seus amigos, em suas famílias, em seus ministérios. Senhor, nós não vamos deixar isso passar de nós. No poderoso nome de Jesus, nós recebemos isso, essa graça, essa unção nessa hora. Amém. Que você possa ir no seu lugar dizer amém para essa oração. E você vê nas suas anotações a referência de Gálatas no capítulo 3, no versículo 5, nós queremos ler agora. Gálatas 3:5 diz assim: aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra. Aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês. Hebreus capítulo 2, no versículo 4 diz: Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, ou seja, milagres de todas as formas, de todos os níveis, no espírito, na alma, no corpo, e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. João capítulo 12, você tem também nas suas anotações, e inclusive se você puder, você marque na sua Bíblia esse verso, porque é um daqueles que você precisa ingerir, meditar nele, ruminá-lo e tentar compreender o que Jesus quis dizer por meio dele. Diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Bem, se você olhar para os comentários bíblicos, para exegese desse texto, se você estudá-lo e tentar compreender o que o Senhor disse, é necessário que você lide primeiro com as próprias palavras, com as próprias declarações que estão aí bem claras nesse verso. Obras que eu faço, você fará, e aliás, ainda maiores. Mas como assim maiores? Em qualidade e quantidade? Como é que alguém pode fazer obras maiores em qualidade ou quantidade do que aquilo que Jesus fez? O que esse maiores significa aqui? Maior em alcance, nós vamos alcançar mais lugares do que ele? Bem, seja lá o que possa significar esse texto, parece-nos claro que nós devemos sim estar também realizando alguns milagres, não é verdade? Você pode dizer amém para isso? Nós devemos estar sim crendo por essas coisas para que elas aconteçam também em nossas vidas, em nossos ministérios. Prossigamos para o ponto de número 2. Pessoas apaixonadas resistem a qualquer coisa que limite o sobrenatural. Nós vamos para a letra A, onde diz: pessoas apaixonadas não vivem com complacência, não vivem com mornidão, nem passividade. E aqui você pode acrescentar outras palavras ainda nessa frase, outros sinônimos. Inclusive, nesse processo de aulas que nós estamos tendo, não se atenha apenas ao que você está ouvindo de nós, mas busque o Espírito Santo para que ele continue falando com você e acrescentando mais coisas na sua vida. Pessoas apaixonadas não se permitem a um espírito passivo, morno. Aliás, sobre isso, Sofonias, no capítulo 1, versículo 12, diz: nessa época vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os que são complacentes, que são como vinho envelhecido deixado com seus resíduos, que pensam: o Senhor nada fará, nem bem, nem mal. Letra B. Pessoas apaixonadas não permitem pequenez de espírito. Pequenez de espírito é viver na mesma dimensão, no mesmo lugar, todos os dias, sem mudança alguma. Pequenez de espírito fala que você nunca deve permitir se desafiar, nunca deve tentar se esticar, nem mudar nada. Você continua com a mesma oração que tem orado, sabe-se lá quanto tempo. O seu conhecimento é o mesmo, seu nível de fé é o mesmo. Você continua orando pelo mesmo tipo de cura e não vê nada além. Você está, então, com pequenez de espírito. Antes que perceba, você está começando a recuar para o seu nível de experiência, ao invés de esticar-se para o nível que a palavra te desafia, que a palavra de Deus tem para você. E é aí que você vai se acostumando à pequenez de espírito. Ela pode vir porque você não ativa nenhum dos seus dons espirituais. A pequenez de espírito ela pode se instalar na área do evangelismo quando você se acostuma a não falar de Jesus para ninguém. Passado um tempo, você não tem mais nenhum tipo de desejo, nem convicção
e não sente mais a necessidade de falar de Jesus para ninguém, pois você tem um espírito muito pequeno no que diz respeito ao evangelismo, ou à fé, ou à oração, ou seja lá o que for. E nessas áreas do sobrenatural, o seu espírito fica recuado para a sua própria complacência. Se você não permitir que ele seja despertado e aceite ficar preso à pequenez, quando você deve sim se esticar para frente, você deve avançar. A gente não pode permitir que se instale essa pequenez de espírito em nós. Letra C. Pessoas apaixonadas aumentam o seu desejo pelo sobrenatural. Pessoas apaixonadas aumentam o seu desejo pelo sobrenatural. Ou seja, você começa a alimentar o seu espírito com a palavra, com oração, com ensinos como esse que nós estamos tendo aqui, com meditação na palavra. O pastor Frank comenta que o que ele costuma fazer quando sente que o Espírito Santo quer inserir em sua vida algo relacionado a algum assunto específico, ele tenta encontrar 4 ou 5 textos da palavra que sejam claros e fortes sobre aquilo. E encontrando-os, escreve e pega aqueles pedaços de papel, os coloca em sua Bíblia, em sua escrivaninha, onde os consiga ver e deixa que esses textos se tornem o seu alimento e o seu pão por dias, por semanas. Ele lê sobre eles, medita neles, fala sobre eles para si mesmo. E se você quer ter um desejo crescente pelo sobrenatural, faça a mesma coisa. Tome 4 ou 5 desses versos de suas anotações ou outros que você escolher. Ache passagens como João 14:12 que nós lemos, vocês farão obras maiores que essas, ou Gálatas 3:5, ou outros ainda, e comece a meditar e a falar sobre essas passagens. E a seguir nós trazemos algumas confissões tremendas que todos nós precisamos fazer. E a primeira delas que é a coisa certa a se fazer: desejar a plena restauração da igreja, como é visto no livro de Atos e por todo o Novo Testamento. E esse é um anseio tremendo. Ora, a plena restauração da igreja para você e para mim significa que deve haver o sobrenatural. Se você crer e se for pregar sobre a igreja do Novo Testamento, então você precisa crer nos dons, nos milagres, nas curas, crer no sobrenatural. Porque essas coisas elas eram uma imensa parte da igreja naquela época, e é algo muito bom desejar vê-las se manifestando o tempo todo no nosso meio. Ponto de número 2. É a coisa certa a se fazer: desejar ser um canal do poder divino na vida das outras pessoas, conforme a necessidade delas. Se você quer ser ativado em oração, é muito simples. Apenas descubra quais são as necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Então ative a sua fé, o seu espírito, o seu dom conforme a necessidade dessas pessoas. O ponto de necessidade delas se torna o seu ponto de encontro com a sobrenatural presença de Cristo e com os dons do Espírito Santo. Você tem que simplesmente encontrar qual é a necessidade das pessoas. Ponto 3. É a coisa certa a se fazer desejar usar os dons dados por Deus em um ministério poderoso e útil. Você tem dons dados por Deus. E aí está algo sobre o qual você deve começar a pensar, a refletir. É correto desejar usar os dons dados por Deus em um ministério poderoso e útil, conforme está prometido na palavra. Você tem dons dados por Deus. Quantos creem nisso? Sim, vocês creem porque a palavra diz isso. Agora, quantos de nós sabemos quais são os dons que nós temos? Quantos não sabem quais são os seus dons? E sobre isso nós queremos orar novamente. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada pessoa que nos ouve, Senhor. Senhor, nós oramos para que a presença de Jesus venha sobre cada um, para revelar qual é o dom exato em que elas podem fluir, Senhor. Sejam os dons de Coríntios 12, sejam os dons de Romanos 12, sejam os dons que estão em Efésios, sejam os dons que estão relatados por toda a Tua palavra, Senhor. Os Teus mantos, ó Pai. Senhor, nós oramos hoje para que a revelação dos dons venha sobre cada pessoa, sobre cada um que nos ouve, Senhor. E onde você está aí, nós queremos que você coloque a sua mão no seu coração.
Pai, nós oramos agora, Senhor, por uma medida de fé para operar nos dons espirituais, Pai. Senhor, nós oramos para que venham fluir comum do Espírito Santo, para que cada um desses nossos irmãos e irmãs que nos ouvem agora, eles possam operar nos dons do Espírito Santo. Palavra de exortação, de edificação, de conforto. Senhor, nós oramos por uma realidade profética. Nós oramos também pelos dons de cura, Senhor, de operação de milagres, ó Deus. Pelos dons de pregação e ensino, pelos dons de encorajamento, Senhor Jesus. Pai, nós oramos para que hajam liberados teus dons entre esses alunos, Senhor, conforme eles estão se preparando e se aperfeiçoando para a obra do ministério. Senhor, nós não vamos desprezar essas coisas, no nome de Jesus. Repita isso com a gente. Eu não vou desprezar essas coisas. Amém? Avançamos no ponto 4. É a coisa certa a se fazer desejar ver o poder de Deus, manifestado de uma forma que tenha um significativo efeito evangelístico. Tal como nós vemos no livro de Atos. Isso significa que onde você for, seja lá o que você fizer, seja no que você estiver envolvido, envolvida diariamente, no mercado de trabalho, no seu emprego, no ônibus, para onde quer que você passe, comece a crer pela manifestação do poder de Deus com um fim evangelístico. Para que os dons do Espírito Santo, o poder da oração para cura, para milagres, seja grande, seja tremendo, com um fim evangelístico. Próximo ponto, ponto número 5. É a coisa certa a se fazer desejar mais milagres em todas as áreas da nossa vida. É a coisa certa a se fazer desejar mais milagres em todas as áreas. Amém? Ponto 6. É a coisa certa a se fazer orar pelo doente e crer que ele vai melhorar e ser curado. Alguns ficam desencorajados porque oram e pessoas não são curadas. Mas mesmo assim a sua oração faz com que aquelas pessoas melhorem. E melhorar num quadro de enfermidade é algo tremendo. É muito melhor do que piorar. Então, se você orar pelas pessoas e elas melhorarem, ore mais. Elas vão melhorar mais ainda e mais rápido. A cura instantânea nem sempre é a cura que Cristo traz. Por não compreenderem isso, muitas vezes as pessoas recuam, desanimam porque não foi uma cura miraculosa, quando na verdade elas precisam entender que há diferentes tipos e níveis de cura. O que você precisa sim é orar, e não apenas pela cura instantânea, mas também para que a pessoa melhore. Amém? Ponto 7. É a coisa certa a se fazer, orar por qualquer pessoa para que ela seja liberta de qualquer amarra espiritual. Seja lá quais forem essas amarras, você deve ter fé para orar, se levantar contra elas, quebrá-las. Crer em Deus pela libertação das pessoas é algo que deve estar vivo em nosso espírito o tempo todo. Ok? Vamos avançar agora para letra D. Letra D. Pessoas apaixonadas aumentam a sua capacidade espiritual. Nós já passamos pelos 4 pontos anteriores e agora chegamos em aumentar a capacidade espiritual. Você pode ver uma citação fantástica de Aimee Semple McPherson, que nós colocamos no seu material e tirada de uma publicação que ela tinha em seu ministério, o Ministério do Evangelho Quadrangular, em que ela diz: será Jesus o grande eu sou? Ou será ele o grande eu era, que pastores, líderes e igrejas têm contado de forma eloquente e pedagógica para as multidões? Se for assim, nós contaremos para você sobre o maravilhoso poder que Cristo costumava ter, sobre os milagres que ele costumava realizar e sobre os doentes que ele costumava curar. Tremendo e maravilhoso era o poder que costumava fluir do grande eu era. Quantos de vocês conseguem perceber que muitas das nossas igrejas nos dias de hoje acabaram se rendendo ao grande eu era? Ficamos falando só sobre como ele fizera um dia, como era, como foi, como costumava acontecer, mas vamos sim trazê-lo para o é, pois se trata do grande eu sou. Ele é. Amém? Avancemos para o ponto número 3 das suas anotações, onde nós vemos algumas decisões que pessoas apaixonadas fazem. Letra A. Um forte desejo e determinação por descobrir e pôr em prática tudo aquilo que a igreja está destinada a ser. Esse é o nosso desejo. Falar sobre isso já se torna um comentário sobre algo óbvio, mas
nós sabemos que você deve crer nisso. Mas ainda assim nós queremos que essa frase, um forte desejo e determinação por descobrir e pôr em prática tudo aquilo que a igreja está destinada a ser, nós queremos que você olhe para ela e que você note a palavra tudo. Não apenas isso, queremos que você circule a palavra tudo. Tudo. Nós fazemos muitos devocionais, muito trabalho exegético, expositivo sobre a Bíblia como um todo, mas se há um livro nela com o qual todo estudante, aliás, todo cristão, deve partir dele, se alimentar, se nutrir com ele, é o livro de Atos. Nós cremos que você deve ler muito o livro de Atos. Aliás, você deve até orá-lo em voz alta, anotá-lo, certificar de guardá-lo na sua memória, sabendo que aquilo é o que a igreja definitivamente era no princípio. Era assim que ela era. Quando se está lendo Atos, se está lendo sobre a igreja que Cristo edificou. Agora veja a distância entre Atos e o que somos hoje. Perceba isso. Que isso te motive a clamar a Deus para descobrir e para pôr em prática tudo, mas tudo aquilo que aconteceu mesmo no livro de Atos. Tudo mesmo e não apenas parte dele. O pastor Frank conta que uma das coisas que ministra na vida dele e que planta sementes no coração dele é a atitude de ler o livro de Atos em voz alta. E ele prestar atenção naquilo que ele está falando, ouvir ele mesmo a história que ele está lendo. Porque, aliás, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E muitas vezes somos nós mesmos. É você mesmo quem precisa ler e reler a palavra a fim de que a fé cresça no seu próprio coração. E o pastor Frank diz que faz muito isso, porque ele entende que ele precisa muito disso. E quando ele lê para si a palavra, o livro de Atos em voz alta, ele vê que acontece algo no espírito dele. E sempre que ele lê a palavra numa atmosfera de oração, sem que mesmo tenha parado necessariamente para estudar aquele trecho com profundidade, comparando traduções, fazendo pontos para pregação, enfim. Mesmo sem nada disso, ele afirma que o espírito dele é despertado e ele se disciplinou a ler a palavra em voz alta, capítulo após capítulo. Porque há algo vivo na Bíblia. Há algo vivo na Bíblia. As escrituras por si só estão vivas, elas são poderosas. As escrituras por si só são comida, são alimento, são bebida, elas têm poder. As palavras de Cristo nas escrituras são palavras poderosas. Pratique você também essa leitura de Atos continuamente, até usando esse modelo, esse exemplo que o pastor Frank usa no processo, inclusive no processo de pastoreamento e de ministério dele. E ele tem essa disciplina e essa intensidade, inclusive para servir de exemplo, ele conta, para poder estabelecer o ritmo para o restante da igreja, da equipe dele, para desafiá-los e fazer aumentar a intensidade deles também. O que, aliás, é muito necessário, porque uma vida assim não é senão fruto da convicção a respeito do que a igreja, de fato, deve ser. Quando nós entendemos o que a igreja de fato deve ser, nós desafiamos as nossas próprias vidas, nós passamos a nos desafiar, a alcançar o outro nível. E o que a igreja deve ser? Ela deve praticar tudo que está relatado no livro de Atos. Nosso espírito não é o de que a igreja deve ter algumas centenas de pessoas reunindo-se em um templo, em algum canto da cidade, se aprofundando cada vez mais sozinhas, tendo coinonia uns com os outros até o dia da sua morte. Não. Nós acreditamos de verdade que há um lugar em nós para alcançar a cidade. E isso deve estar no seu espírito. O pastor Frank afirma que a razão pela qual ele tem essa verdade no seu espírito é exatamente o livro de Atos. As pessoas ali relatadas naquele livro, elas agitavam cidades inteiras. Uma só cura podia atrair a atenção de uma cidade toda e despertar as pessoas para saberem o que estava acontecendo. E elas chegavam perguntando, mas do que se trata isso? O que é que está acontecendo? O que é que está havendo aqui? Amém? Avancemos para a letra B. Um desenraizamento de toda a teologia errada concernente ao sobrenatural, aos milagres e aos dons do Espírito Santo. Arrancar pela raiz toda a teologia equivocada a respeito do sobrenatural, dos milagres e dos dons do Espírito. Mas por que nós precisamos remover esse tipo de teologia errada? Ora, esse é o clamor do nosso espírito, não se trata aqui de sermos críticos de alguém ou mesmo de tentarmos parecer mais espirituais que alguém, de forma alguma. Mas eis o motivo. Nós perguntamos
para você agora, por que é tão difícil romper no sobrenatural em países como os Estados Unidos e alguns outros do mesmo tipo? Por que é tão difícil assim? E o pastor Frank conta que quando ele viaja para alguns outros países, tem essa impressão de ser tão mais fácil de romper no sobrenatural em alguns lugares. E é tão mais fácil que ele conta voltar às vezes para os Estados Unidos e não tem nem vontade de contar como foi a experiência lá fora. Porque são experiências que o marcam, e comparando, ele afirma que algo que chama atenção, o fato de parecer haver céus de bronze sobre os Estados Unidos, enquanto se experimenta céus abertos para o sobrenatural, para milagres, para curas em outros lugares. E é aí que ele chega à conclusão de que o enraizamento que se vê nos Estados Unidos em uma mentalidade científica moderna que começou a se viver nos últimos séculos, enquanto outras nações iam se afastando, isso foi tirando as raízes do sobrenatural. Porque então é difícil para países assim viverem um rompimento. Ora, por terem uma teologia errada, uma mentalidade errada. Eis então o porquê de se ter tanta dificuldade para sociedades assim romperem no sobrenatural. É devido ao fato de os Estados Unidos e vários outros países terem uma forte comunidade acadêmica que resiste ao ministério de cura como algo não bíblico, como algo errôneo, assim como também em relação a qualquer coisa que tenha a ver com o sobrenatural. Uma forte comunidade acadêmica que resiste ao sobrenatural. Tem-se uma forte comunidade acadêmica que resiste àquilo que nós estamos falando aqui, ensinando aqui nessa aula. Ora, é claro, é evidente que a comunidade acadêmica secular não vai ensinar sobre os dons do Espírito, sobre milagres, sinais, maravilhas, nem mesmo sobre Jesus. Eles não fazem isso em universidade secular nenhuma, e a gente até entende isso. Para você se tornar um doutor, um mestre, seja lá qual for a graduação, talvez essas coisas em suas áreas específicas não importem imediatamente. Inclusive o mundo científico vai te dizer para você não nem mexer com essas coisas. O que os faz se distanciarem delas e ensinarem o seu próprio sistema, o seu próprio currículo educacional. E isso é a universidade secular. Porém, entretanto, quando essa mentalidade se move para dentro de colégios bíblicos, para dentro de seminários teológicos, nós temos não apenas o mundo secular dizendo que toda essa temática sobrenatural é bobagem, como também temos o universo cristão debatendo essa abordagem. Daí eles passam dos debates e começam a escrever livros contra essa temática, contra o sobrenatural. E daí eles vão ainda mais além de suas próprias opiniões pessoais e começam a nomear todas as outras pessoas como hereges, como errôneos, como falsos mestres, por essas pessoas crerem nos dons do Espírito, na obra sobrenatural, nos milagres, nas curas. Por conta disso, pelo fato de milhares de jovens e pessoas que estão no sistema educacional bíblico, sejam em escolas bíblicas locais ou outras instituições bíblicas, por conta disso a maioria deles estão estudando uma teologia errada com respeito ao sobrenatural. E isso é algo muito ruim de se dizer. Aliás, quiséramos nós estarmos errados ao informarmos isso. Como nós gostaríamos de estarmos errados quanto a isso. A comunidade acadêmica cristã tem dado meia volta no que diz respeito a essas áreas do sobrenatural. E isso é muito ruim. Só para vocês terem um exemplo, a Universidade George Fox é um excelente centro de ensino teológico que existe nos Estados Unidos. E o pastor Frank conta que certa vez ele teve o privilégio de receber todo o corpo acadêmico da George Fox no PBC para um evento, e ele foi, inclusive, um dos preletores convidados a ministrar nesse evento, e logo depois viriam outros preletores também para falar depois dele. E sobre esse corpo docente da Universidade George Fox, o pastor Frank afirma que eles eram um corpo docente que até pregava os princípios fundamentais da fé, sobre amar a Deus, amar as pessoas, mas a Universidade George Fox em si ela não se parece em nada hoje com aquilo que foi o próprio George Fox, o homem que lhe deu o nome.
não se parece em nada. Porque hoje nós estamos falando de uma instituição que se afastou do sobrenatural. Eles até começaram no início da sua história com a teologia para resistir a quem era contrário ao sobrenatural, mas aos poucos eles acabaram se tornando em mais um daqueles. O pastor Frank reafirma que se trata de uma universidade cristã excelente, porém nessa área especificamente que estamos falando aqui do sobrenatural, não se parece em nada com um homem que foi o próprio George Fox. Só para termos uma ideia, há um artigo escrito por Edmund Gork intitulado O Dom de Cura e a Vida de George Fox, que conta sobre como foi o ministério desse homem e como que é que ele funcionava. São páginas e páginas contando a história desse homem. Um homem impressionante. Ele recebia uma palavra de conhecimento de Deus, subia no seu cavalo, andava por alguns quilômetros, encontrava a pessoa que Deus tinha mostrado para ele e orava por ela. Algo que nos dias de hoje é reconhecido em muitos círculos como uma coisa para lá de excêntrica, de esquisita. Mas esse era George Fox. Ele ministrou centenas de curas ao longo de sua vida, que foram registradas no seu livro sobre milagres, contando sobre como ele impunha as mãos sobre os doentes, como proferia palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, sobre como pregava e levava sessões de evangelismo para as cidades. E sabe como que é que ele começava esse evangelismo naquelas cidades? Ele chegava na cidade e perguntava quem era a pessoa mais doente, mais enferma que tinha ali na vizinhança. A pessoa com quem, se algo acontecesse com ela, todo mundo ia ficar sabendo. Então as pessoas do local contavam para ele quem era. O George subia no cavalo dele e ia até a casa dessa pessoa com os amigos, com seus companheiros de ministério. E ele chegava ali, naquela casa, lia a palavra, orava pela pessoa e a pessoa era curada. A pessoa se levantava, todo mundo ficava espantado, muitos eram salvos pela cidade e ali começava uma igreja de George Fox. Mas a igreja de George Fox daqueles dias era uma igreja que acreditava completamente no sobrenatural. Diante disso, o pastor Frank comenta achar incrível que o corpo docente da Universidade George Fox hoje tenha ido lá usar as instalações do PBC, ouvindo inclusive os preletores do PBC. Eles são uma ótima universidade, como ele afirmou, mas o sobrenatural foi removido do meio da sua comunidade acadêmica. O sobrenatural que era presente na vida da própria pessoa que inspirou a universidade. E atualmente há toda uma mentalidade que impede as pessoas de sequer tentar se moverem no sobrenatural. Se orarmos pelos enfermos e eles não forem curados, não é tanto nosso problema. Mas não orarmos pelos enfermos de forma alguma, aí sim é nosso problema. E hoje em dia, as novas gerações são muitas vezes desencorajadas a se moverem nessa área, até por conta de charlatães, por conta de pessoas com extremismos, de coisas esquisitas, por conta de coisas falsas. Mas nós devemos encorajar a todos a se moverem no sobrenatural, até dizendo que nem todos os ministérios são assim. Se houver charlatães, coisas falsas, podem até haver, mas não são todos. Ainda que a mídia tenha o poder de expor e fazer todo mundo nessa área parecer que é um charlatão, ter uma imagem muito ruim dessa área. Aliás, eles podem, se quiserem, fazer isso com qualquer um. Mas, quanto a cada um de nós, quanto a você e a mim, nós precisamos nos mover para o lugar onde o sobrenatural não é uma conveniência ou qualquer outra coisa, mas sim é algo que está na raiz do nosso cristianismo, pois de fato é. É por isso que nós precisamos de uma geração de pessoas que se levantem e que rompam no sobrenatural. Talvez essa pessoa seja você. Talvez você não precise ir para a China, para a África ou para a Índia para ver um morto ressuscitar. Por que isso não acontecer aqui? Nós precisamos viver o rompimento no sobrenatural. Amém? Deus te abençoe.